Bom dia, galerinha! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma doença que tem a ver com genética sanguínea, que é a eritroblastose fetal, também chamada de doença hemolítica do recém-nascido. É uma doença muito frequente de cair nas provas vestibulares, no Enem, no PAS, e existem alguns macetes, algumas dicas importantes para vocês não errarem nenhuma questão sobre isso. Além disso, é interessante também por conta que pode ser, que a gente se depare com essa doença aí no futuro. Antes da gente começar sobre exatamente a eritroblastose fetal, eu gostaria que vocês lembrassem de algo que vocês estudaram lá no segundo ano, quando vocês estudaram anexos embrionários, a gente falou de placenta, né? Lembra que nós somos animais vivíparos, né? A gente se desenvolve lá dentro do útero materno, né? E lá no endométrio, na implantação, você tem a formação da placenta, que é um órgão, né, de troca de substâncias entre o feto e a mãe. Só que nessa placenta existe algo que a gente chama de barreira placentária. Quer dizer, você não tem contato das células sanguíneas da mãe com as células sanguíneas do feto. Olha só que interessante. Quando chega, por exemplo, algum nutriente aqui, pelos vasos da mãe, ele passa por difusão para os vasos fetais, para ir pelo cordão umbilical pelo feto, e dessa maneira, da mesma maneira, quando o feto precisa passar alguma substância para o corpo da mãe, acontece dessa mesma maneira. Então você tem aqui uma barreira, você não tem um contato de células sanguíneas entre a mãe e o feto, de células sanguíneas, porque algumas coisas podem passar por aqui. Proteínas podem passar por aqui, né? E a gente sabe até de algumas doenças que podem passar por essa barreira transplacentária, né? A gente conhece, por exemplo, a sífilis, a rubéola, né? São doenças que podem passar da mãe para o feto, atingindo, o feto. Ele a protege da grande maioria, mas existem até algumas doenças que podem passar essa barreira, que a gente chama de barreira transplacentária. Daqui a pouco a gente vai entender por que a gente está falando disso. Mas entrando em eritroblastose fetal, na doença hemolítica do recém-nascido, pensa em hemolítica, a gente está falando de quebras de hemácias que você vai ter nesse recém-nascido. Para essa doença acontecer, ela tem condições bem claras. Fora isso, ela não vai acontecer. Essa é uma dica muito importante para o vestibular. A mãe, ela tem que ser RH negativa. Então ela só vai acontecer em mães RHs negativas. E lembrando a videoaula que vocês assistiram lá do Paulo Ricardo, o genótipo de uma mãe RH negativa vai ser sempre Rzinho, Rzinho. Só que além dela ser RH negativa, ela tem que estar sensibilizada. A gente vai falar desse sensibilizado daqui a pouco. O que é isso? O pai tem que ser RH positivo. Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E a criança também tem que ser RH positivo. No caso da criança, ela só vai poder ser Rzão, Rzinho, Porque se a mãe é Rzinho, Rzinho, ela recebe um Rzinho da mãe e ela tem que receber um Rzão do pai, para ser RH positivo. Beleza. Agora, que doença é essa? Antes disso, a gente tem que lembrar o seguinte: nosso corpo tem um sistema imune, um sistema que protege, que defende a gente. Mas defende a gente do quê? A gente já falou isso em sala de aula. Ele não defende a gente do que faz mal, ele defende a gente do que o organismo acha estranho, ele defende a gente de agentes estranhos, que a gente também pode chamar de antígenos. Então, esse antígeno pode ser o causador de uma doença, esse antígeno pode ser, por exemplo, um pólen numa pessoa que tem alergia, esse antígeno, vocês viram nas aulas de fisiologia da outra frente da biologia, pode ser até uma parte do corpo, falando de uma doença autoimune, como a diabetes tipo 1. Gente, agora pensa, uma mãe RH negativo. O que é uma mãe RH negativo? É uma mãe que não tem o fator RH nas suas hemácias. O que vai ser estranho para essa mãe? O que vai ser estranho para essa mãe é o fator RH. Então, se ela tiver contato com um sangue RH positivo, ela vai produzir anticorpos para destruir essas hemácias, o que a gente chama de anticorpos anti-RH. Então vamos lá. Como que essa mãe pode ser sensibilizada? Como que ela pode ter contato com um sangue positivo para que ela produza esses anticorpos? Pode ser uma transfusão sanguínea,
Por exemplo, ela pode ter sofrido uma transfusão sanguínea e ter recebido um sangue RH positivo e ter sido sensibilizada. Ela pode ter, que é o mais comum, ser sensibilizada num primeiro parto. Quer dizer, ela tem um filho, ela tem um parto, né? E por conta do corte do cordão umbilical, esse primeiro filho, ele ter RH positivo e acabar sensibilizando a mãe. Ele não vai sofrer a doença, porque ela não teria sido sensibilizada ainda, mas ele vai acabar sensibilizando a mãe. Ou no caso, né, nem precisa ser uma gestação inteira. Um aborto espontâneo, a perda de um bebê que seja RH positivo, pode acabar sensibilizando a mãe. Então agora nós temos uma mãe RH negativa, sensibilizada, quer dizer, que tem o anti-RH no sangue dela, um pai RH positivo e uma criança RH positiva. Qual é o problema disso? O problema, gente, é que agora essa mãe ela pode acabar passando via transplacentária para o bebê o fator anti-RH. Ué, professor, mas como que ela vai passar o fator anti-RH? A placenta não cria uma barreira? Ela não deixa ter contato celular sanguíneo. Mas o fator anti-RH, ele é uma proteína. Então, ele pode acabar passando para o sangue da criança durante a gestação. Se não passar durante a gestação, ele pode acabar passando no parto. Então, esse fator RH da mãe pode acabar indo pelo cordão umbilical no momento do parto, no momento do corte desse cordão e atingir o sangue da criança. E agora olha o que eu tenho. Eu tenho um fator anti-RH numa criança que é RH positiva. Então, esse fator anti-RH vai acabar causando a hemólise, a destruição das hemácias da criança. E o que vai acontecer com ela? Ela pode ter um inchaço, ela pode nascer inchada, né, com uma reação inflamatória sistêmica, porque o sistema circulatório ele atinge o corpo inteiro. Ela pode se apresentar pálida, né, por conta da destruição das células sanguíneas, das hemácias. Essa destruição das células sanguíneas ela gera um resíduo chamado bilirrubina, e essa bilirrubina acumulada no corpo do bebê causa um sintoma característico dessa doença, que é a icterícia. A criança vai nascer com a pele toda amarelada. Quando você pressiona a pele, né? Se você pressionar a sua, aí você pode perceber que ela fica branquinha. Na criança vai ter essa característica bem amarelada. E raramente, em casos mais complicados, ela pode ter um inchaço do baço, isso a gente vai chamar de esplenomegalia, ou ela pode ter um inchaço do fígado, isso a gente pode chamar de hepatomegalia. Professor, eu não quero isso para mim, e eu sou uma mulher RH negativa. Já sei, professor, sempre agora que eu for arranjar um namorado, ou no momento que eu for me casar, que eu decidir ter um filho, eu vou perguntar se o cara ele é positivo. Se ele for RH positivo, eu nem me comprometo, por mais que eu ame ele, né? Porque existe uma diferença genética entre a gente. Não precisa disso, gente, fiquem tranquilos. Hoje a medicina, ela tem, né, artifícios tanto para prevenir quanto para tratar, né? Então vamos falar um pouquinho agora de prevenção e de tratamento. Lembra, o que é prevenção? É algo que eu vou fazer para não ter esse problema. E o que é tratamento? Eu já estou com esse problema, agora eu vou tentar resolver. Então, pensando em prevenção, essa mãe ela pode receber uma injeção de imunoglobulina, né? Uma imunoglobulina G, que vai tentar fazer, né, uma proteção, né, das células, uma proteção do sistema imune dela para evitar essa produção do anti-RH. Ela tem que tomar essa injeção de imunoglobulina durante a gestação. O indicado na medicina é que ela tome por volta da 28ª semana de gestação ou após o parto, né, depois que o bebê nascer, né, para ela não ter uma sensibilização, ela toma essa injeção até 72 horas depois do parto. Em algumas pesquisas, você tem a indicação até das duas injeções. Ela pode tomar tanto durante a gestação, na 28ª semana, tanto quando o bebê nascer até 72 horas depois. Isso é para prevenir. Esse bebê não vai ter doença hemolítica, porque a gente está impedindo a sensibilização da mãe. Agora, o bebê já nasceu com doença hemolítica do recém-nascido. Como que eu posso tratar? A gente faz transfusões sanguíneas nesse bebê, podendo receber, né, um sangue até RH negativo, porque
ele não vai ter essa reação, né? Visando diminuir a concentração de anti-RH, porque eu vou tirar resíduos sanguíneos do corpo dele, né? E ele vai receber um sangue. Então, já que eu estou fazendo essa troca, vamos dizer assim, do sangue da criança, a concentração de anti-RH vai diminuindo até chegar a um valor que não faça mais mal para a criança. Né? Aqui a gente está vendo como que é feita uma transfusão num recém-nascido, né, que a gente faz pelas próprias veias do cordão umbilical. Né? E para a icterícia, pensando no tratamento da icterícia, você tem algum tratamento com banhos de luz que vão quebrar essa bilirrubina, que dá esse aspecto amarelo, para que ela seja eliminada pelo organismo de uma maneira mais simples. Né? Então você tem essas duas possibilidades de tratamento. Essa doença não tem uma alta mortalidade, né? É uma doença que a gente consegue tanto prevenir quanto tratar da melhor maneira possível. Sei que isso pode ter gerado algumas dúvidas, né? Porque a gente não está tendo aqui um contato direto, né? Eu sei que anotem as dúvidas de vocês, que a gente vai ter um encontro online ainda, né? E nesses encontros online que a gente vai ter, a gente tira as dúvidas. Lembra que as nossas atividades são divididas em aulas gravadas, essa é uma delas, encontros online que a gente vai trabalhar conteúdos juntos e também vai tirar dúvidas de conteúdos trabalhados e a gente vai ter também algumas atividades para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro e a gente se encontra fisicamente. A gente torce para ser o mais breve possível, mas enquanto isso não pode acontecer, vamos, né, preservar a nossa saúde dos nossos familiares, tentando ficar em casa ao máximo do tempo e aguardando que isso passe e a gente pode voltar à nossa rotina normal. Muito obrigado, gente, e espero que vocês tenham gostado da aula.